que o Senhor deu a cada um de nós. Abacuque capítulo 2, verso de número 1 vai nos dizer: sobre a minha guarda me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará o Senhor a mim, e o que eu responderei quando for perguntado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que até mesmo aqueles que passem correndo consigam ler ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa e logo chegará ao fim, e não enganará. Se tardar um pouco, espera, porque certamente ela virá e ela não tardará. Queridos, esse texto está falando de um momento muito importante. O profeta está buscando algumas respostas de Deus, ele está querendo ouvir Deus falar algumas coisas muito pessoais ao seu coração, e de repente ele entra nesse lugar, ele diz: eu vou subir na torre, eu vou ficar ali, eu vou esperar o Senhor falar comigo. E quando o Senhor fala com ele, a resposta de Deus é clara. O Senhor diz para ele: olha, escreve a visão que você tem, a visão que eu te dei, escreve ela em tábuas, escreve ela de forma grande, legível, e enfinca elas em um lugar bem visível, de modo que até quem passe correndo vai conseguir ver a visão. E o Senhor diz para o profeta: porque a visão é ainda para esse tempo determinado. Querido, muitos homens de Deus receberam uma visão clara do Senhor, daquilo que o Senhor queria e esperava a respeito de cada um deles. Você vai ver em Êxodo capítulo 3, Moisés recebendo então uma visão de Deus, né? Todo mundo conhece a história de Moisés. O Senhor fala com ele através de uma sarça, um pouco de madeira que queimava, mas não consumia, e de repente o Senhor coloca uma visão no coração dele. E a visão que Deus coloca no coração dele é: você vai tirar o povo da escravidão do Egito, e você vai levar o povo então para a terra prometida. Moisés então se agarra na visão que Deus dá para ele. Ele não olha para as circunstâncias ao longo da jornada, ele não olha para os inimigos que se levantam, ele não olha nem mesmo para a sua limitação. Depois que o Senhor fala com ele, então diz que seria com ele, que ajudaria ele, ele vai até o Egito, o Senhor tira eles de lá, Deus coloca ele no deserto, e ele passa por uma série de coisas. Você conhece bem a história, mas Moisés se agarrou na visão que Deus tinha para ele, na visão inicial que Deus deu. A tarefa sua é tirar o povo e levar esse povo para me adorar no deserto. E de repente então, Moisés não olha tudo que está se levantando contra ele, porque deixa eu falar uma coisa para você: se você tem uma visão clara de Deus estabelecida no teu coração, o inimigo vai se levantar contra você. Se você tem uma visão de Deus, se Deus colocou sonhos, projetos no seu coração, sempre que você caminhar em rumo da visão, o inimigo vai vir para tentar tirar você do caminho, para tentar dizer para você que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente. Mas Moisés não olha para nada disso, ele se agarra na visão que Deus deu para ele. Ele tira o povo então do Egito, da servidão do Egito, leva o povo ao deserto. Coisas maravilhosas acontecem lá, não é? As codornizes, o maná que Deus manda do céu. Ele vê experiências fantásticas, porque deixa eu dizer uma coisa para você também: quando nós estamos caminhando na visão que Deus nos deu, no meio da caminhada, no meio do caminho, nós vamos ver milagres e provisão de Deus sendo liberada sobre a nossa vida. Então Moisés não olha para nada, Moisés olha para a visão que Deus deu para ele, caminha de acordo com aquilo, caminha de acordo com o que o Senhor tinha dado para ele, e vê então Deus fazendo coisas grandes na sua vida. Um segundo homem que nós podemos falar a respeito de visão também, que recebeu uma visão de Deus, foi Josué. Josué recebe uma visão de Deus, né? Uma visão específica. Então ele continua aquilo que Moisés começou.
e ele leva então o povo para a terra prometida, mas no meio da caminhada também acontece um monte de coisa, é ou não é? No meio da caminhada vão se levantar inimigos, no meio da caminhada ele vai ter que enfrentar muralhas, no meio da caminhada ele vai ter que olhar para tanta coisa acontecendo à sua volta, ele vai ter que ver pessoas que estavam com ele não chegando no lugar que ele chegou, mas ele recebe uma visão de Deus. A visão que Deus dá a ele é clara, e ele continua, e ele persegue, e ele vê também o Senhor na sua época, na sua geração, fazendo coisas grandiosas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que Deus te dá uma visão clara a respeito do teu futuro, a respeito do que Ele espera de você, do que Ele sonha com você, sempre que Deus te dá uma visão, junto com a visão Ele está te dando uma missão. Eu te dei a visão, então agora a sua missão é caminhar em rumo a essa visão. E quando a gente chegar lá para apresentar a nossa vida ao Senhor, no final de tudo, não vai valer como justificativa dizer assim: ah, Senhor, mas eu encontrei no meio da caminhada uma muralha. Não vai adiantar, porque Deus nos dá estratégia para derrubar as muralhas. Não vai valer como justificativa dizer: Senhor, eu não fui rumo à visão que o Senhor me deu, porque no meio tinha um mar, porque Deus abre o mar. Então nada é justificativa para não caminhar e para não viver a visão que Deus tem para a minha vida, o sonho que Deus plantou no meu coração. A gente poderia falar dos discípulos, Pedro, Tiago, João. Eles tiveram uma visão particular, o Senhor chama eles em particular, o Senhor então coloca sonhos no coração deles, chama eles para ser pescadores de homens. Eles passam pelo momento da transfiguração, e naquele momento o Senhor deixa claro que eles não deveriam seguir Elias nem Moisés, Jesus era quem eles deveriam seguir. E quando Jesus morre, alguns deles tentam até dar uma desviadinha, não é? Mas Jesus vai lá encontrar eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre que você estiver caminhando rumo à visão que Deus tem para a sua vida, e você der uma desviadinha, o Senhor vai te encontrar como encontrou Pedro. Porque Ele não desiste da gente, porque Ele tem sonhos e visões liberadas para a nossa vida, e o Senhor é o maior interessado em ver a gente vivendo aquilo que Ele sonhou para nós. Eu poderia também dar como um outro exemplo, como um testemunho pessoal até. Eu lembro quando Deus nos chamou e nós começamos a igreja, a palavra, a visão que Deus nos deu, a palavra profética que Deus nos deu naquele dia, é que essa igreja seria um pronto-socorro espiritual, né? Um hospital, um grande hospital. Todas as pessoas que estavam lá na nossa consagração, eles falavam a mesma coisa para nós: Deus vai usar vocês para levantar muita gente ferida. E olha a nossa história hoje, ao longo desses 10 anos que nós estamos caminhando como pastores, eu e a pastora Marina, 8 anos como igreja aqui reunida. Deus tem feito milagres extraordinários, Deus tem feito coisas tão grandes, e nós não temos dúvida, querido, que tudo que Deus está fazendo é porque nós estamos nos mantendo fiéis à visão que Deus nos deu. E o texto de Abacuque diz isso: escreve a visão. Escreve a visão para quem passar correndo conseguir ver ela, mas mais do que isso, escreve a visão para que você não se esqueça da visão. Escreve a visão para que você não caia em lugares de esquecimento. Escreve a visão para quando você estiver se sentindo fraco, você olhar para aquilo que você mesmo escreveu, a visão que Deus te deu, aquilo vai te animar, aquilo vai te trazer força, aquilo vai te trazer ânimo. Escreve a visão. Todos nós precisávamos passar por esse lugar, querido, de receber uma visão clara de Deus na nossa vida, a respeito daquilo que Deus espera de nós. E eu penso também que todos nós deveríamos escrever essa visão. Escreve a visão que Deus tem para você.
E quando você estiver se sentindo cansado, quando você estiver se sentindo fraco, quando as suas forças quiserem acabar, você pode pegar aquele papel, aquele caderno, e você vai ler aquilo, a visão que Deus te deu a respeito da sua vida, e aquilo vai te animar, aquilo vai te fortalecer, aquilo vai te colocar de pé. Mas então o que eu queria falar com você hoje a respeito de visão, é como nós podemos, da mesma forma como esses homens da Bíblia, que não desviaram da visão que Deus tinha para eles, como eu e você também podemos, não desviar da visão que Deus tem para a minha e para a sua vida. Eu queria então falar 4 pontos que nós precisamos ter muito firmados no nosso coração, para que a gente não se desvie da visão que Deus colocou no nosso coração, a respeito de nós, da nossa família, da nossa igreja, a respeito da nossa célula e de tudo que Deus colocou na nossa mão para fazer. O primeiro fundamento que eu quero falar com você a respeito de visão, o primeiro pilar que sustenta a visão de Deus na nossa vida, chama-se fé. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6 vai nos dizer: porque não andamos desconfiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois se vivemos por fé, e não pelo que é possível enxergar, em outras versões vai dizer, porque nós vivemos por fé e não por vista. Sendo assim, nós caminhamos em confiança, e preferimos estar ausentes desse corpo, para estarmos plenamente presentes com o Senhor. Sabe, esse texto está dizendo que nessa vida aqui, nós estamos distantes do Senhor no sentido físico. Um dia a palavra fala, em 2 Tessalonicenses, que ao soar da trombeta, nós estaremos com o Senhor para sempre nos ares, o seu povo, nós vamos encontrar com o Senhor, mas aqui, fisicamente, nós estamos distantes do Senhor, e o que nos une ao Senhor é a fé, o que nos liga ao Senhor é a fé. Querido, se eu não tiver fé no sobrenatural, se eu não tiver fé na palavra que Deus liberou a meu respeito, se eu não tiver fé a respeito daquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, se eu não tiver fé a ponto de acreditar que o Deus que fez a promessa é fiel para completá-la, para cumpri-la, de nada vai valer a visão. Se eu não conseguir chegar no ponto e no lugar em que eu olho para aquilo que Deus falou ao meu respeito e creio, não, Deus falou, então vai acontecer. Deus falou, então vai cumprir. Se eu não chegar nesse lugar de fé e de confiança, de que o Senhor é poderoso, eu posso receber a visão que for de Deus, eu posso ouvir a palavra de Deus da forma como ela for falada, eu posso receber palavras e palavras de Deus, eu posso ouvir homens e homens, mulheres de Deus falar ao meu respeito, mas se o meu coração não tiver alicerçado numa fé plena em Jesus, e que o Deus que fez a promessa, o Deus que liberou a visão, é fiel para fazê-la cumprir, de nada vai adiantar, querido, de nada vai valer. Esse texto está dizendo, se nós estamos separados do Senhor por um tempo, como nós vamos nos ligar ao Senhor, como nós vamos estar juntos, ligados um só no Senhor, através da fé. Nós vivemos por fé e não por vista. O que faz Moisés ficar firme, o que faz Josué ficar firme, o que faz homens maravilhosos de Deus, que nós conhecemos ao longo da história, o que faz esses homens ficarem firmes é a fé de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço, penso ou imagino, segundo o seu poder que é liberado sobre a minha vida. Meu coração precisa repousar nessa verdade. Deus colocou uma visão no meu coração, eu preciso ter fé. Fé em primeiro lugar que Deus é poderoso, fé em segundo lugar na visão que Deus deu. Deus falou, Ele vai cumprir. E em terceiro lugar eu preciso depositar um pouquinho mais de fé em mim mesmo. Se o Senhor depositou, se o Senhor colocou essa visão na minha mão, é porque Ele sabe que se eu estiver num lugar de dependência, eu sou capaz de fazer.
Mas muitas vezes a gente até consegue depositar fé no Senhor, não é? A gente até consegue crer que o Senhor é poderoso, e que Ele opera, e que Ele é maravilhoso. Mas no nosso coração falta fé para acreditar que eu posso. Falta fé para acreditar que eu vou chegar lá. Falta fé para acreditar que em Cristo eu vou saltar muralhas. Falta fé para acreditar que pode se levantar o vento que for, está comigo o Deus que acalma tempestades. Falta fé para acreditar que eu sou filho de Deus, e como filho eu sou herdeiro juntamente com Jesus. Se você recebeu uma visão de Deus, se Deus colocou sonhos ao seu coração, eu quero dizer a primeira coisa que você precisa, o primeiro pilar fundamental para que a visão que Deus colocou na sua vida dê certo, chama-se fé. Se tem alguém aí com você na sua casa, olha para alguém aí, cutuca alguém aí para não faltar aquela cutucadinha aqui do culto, e fala para essa pessoa: você precisa ter fé. Olha para a pessoa que está aí perto de você, vamos, finge que você está aqui na igreja. Os que estão aqui já aproveita e fala: cria vergonha na sua cara e se enche de fé. Isso. O segundo pilar que eu quero falar com você, que não pode faltar no nosso coração, se nós queremos ver a visão que Deus colocou em nós cumprida, chama-se obediência. Querido, obediência é pilar fundamental que vai sustentar a visão de pé na nossa vida. Obediência a Deus, obediência à visão, e obediência àquele que te conduz na visão. Sabe, quando Deus fala com Moisés, e Deus começa em Êxodo instruir Moisés a respeito da Páscoa, o Senhor diz para Moisés: manda o povo se reunir na sua casa, se a família for pequena, reúna de 2 em 2, vocês vão preparar um cordeiro, e vocês vão comer o cordeiro inteiro. Tudo que tiver ali, vocês vão ter que comer. Não pode deixar cordeiro para amanhã. Para alguns, irmão, é fácil. Sabe, aquele carneirinho assado, não é? Bem temperadinho. Para alguns é fácil, mas o Senhor diz: olha, vocês vão assar e vocês vão comer tudo. Vão comer todo o cordeiro da Páscoa. Vocês vão comer os pães, as ervas amargas. E daí no dia seguinte vocês vão se preparar para sair. Então, porque daí era o dia e o tempo que o povo ia sair do Egito. Querido, não adiantava nada ter fé para sair do Egito se não tivesse obediência para comer o cordeiro inteiro. Está entendendo? Muitas vezes nós temos fé que Deus é poderoso, mas a gente não tem obediência de dar os passos que Deus está nos mandando. Deus está dizendo: vai, caminha. A gente fala: Deus colocou uma visão no meu coração, eu quero me mover no sobrenatural, eu quero ver gente sendo curada, eu quero que através de mim Deus faça, sabe, muitas pessoas serem abençoadas. Daí Deus fala com você assim: vai até aquela pessoa e fala para ela tal coisa. Daí você fala: ai, misericórdia. Eu tenho fé para crer que Deus pode me mover no sobrenatural, mas eu não tenho obediência ao ponto de dar o primeiro passo e obedecer o que Deus está falando. Eu dei uma aula no seminário Rogate semana passada, sobre evangelismo pessoal, e o trabalho, valendo nota, era evangelizar alguém. Então eles teriam que achar alguém na rua ali, em algum momento, que sentisse o start de Deus ali, e eles teriam que falar de Jesus para aquela pessoa, e tinha que depois responder um questionário para mim de como que foi, como que era a pessoa, se era alguém conhecido, ou se era alguém que viu ali na rua e tal. E de repente, um rapaz mandou para mim o trabalho dele, e o questionário, ele me respondendo, e uma coisa chamou a atenção no meu coração.
porque ele evangelizou, falou de Deus para aquela mulher que ele encontrou no mercado, passando por uma necessidade com o neto, e ele falou de Jesus, usou todos os pontos que a gente ensinou na aula, montou na motinha dele, deu um pouquinho de alimento para ela levar embora, montou na motinha dele, e a hora que ele estava indo embora, diz que o Espírito Santo falou no coração dele: você vai embora sem orar? Diz que ele falou: meu Deus. E a motinha acelerando aqui, ó, bem indo embora. E pela segunda vez que o Espírito Santo falou no coração dele: você não vai voltar lá e fazer uma oração por ela. Irmão, enquanto ele não virou a moto, não foi lá, não achou aquela mulher de volta, não orou com ela, sabe, não falou para ela, não liberou uma palavra de Deus, Deus estava colocando no coração dele para ela, diz que ele não ficou em paz. E a última pergunta que as pessoas tinham que me responder no questionário era: como você se sentiu depois de sair desse momento? Qual o sentimento do seu coração? E 2 sentimentos estavam no coração desse camarada. O primeiro sentimento é: poxa, eu saí sem orar por ela. E o segundo sentimento era: eu consegui ouvir Deus. Querido, muitas vezes nós temos até fé no nosso coração, mas a gente não tem obediência. Então, Deus quer nos levar para lugares mais profundos, Deus quer fazer a visão cumprir dele na nossa vida, mas quando Ele nos dá uma direção, a gente fala: não. Ah, não, mas aqui, agora, Senhor, mas tudo isso, Senhor, mas essa palavra não tem nada a ver, Senhor. Eu lembro da Bianca, né? Bianca, se você estiver assistindo nós aí, um abraço para você. Quando vim da Itália, traz café para mim, tá? Não podia deixar, irmãos, desculpa, precisava mandar esse recado. Tá todo mundo rindo de mim aqui. Quando Deus mandou eu entregar uma palavra para Bianca, e para mim não fazia sentido algum a palavra que Deus mandou entregar para Bianca, mas para ela fazia, era a resposta que ela estava precisando ouvir de Deus, para hoje estar lá na Itália, jogando onde ela está. E querido, eu fiquei 4 dias lutando com a palavra que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes nós não chegamos a um lugar profundo em Deus, um lugar onde Deus usa a nossa vida, um lugar onde a visão de Deus se torna operante na nossa vida, porque a gente tem até fé, mas falta no nosso coração obediência, de Deus falar com você: faz tal coisa, e você falar: já é, estou indo fazer. Em terceiro lugar, terceiro pilar que nós precisamos ter, que vai segurar a visão que Deus deu para nós, que vai segurar a visão que Deus colocou no nosso coração a respeito de nós, da igreja, da célula, da sua família, é fidelidade. Querido, fidelidade é um princípio inegociável de Deus. Deus trata e sempre tratou infidelidade com morte. Pastor, como isso? Adão foi infiel ao Senhor, comendo o fruto que Deus tinha mandado ele não comer. Gênesis 3. Quando Adão e Eva comem do fruto, acontece ali uma morte espiritual. Eles são expulsos do jardim. Quando Josué entrou com o povo na terra prometida, Deus deu tudo a eles. Deus falou: pegue tudo, mas Deus disse para o povo: não pegue nada de Jericó. Jericó é minha. Jericó era a primeira cidade, era a primícia do Senhor. Mas vai um homem chamado Acã. Pelo nome você já sabe que não é gente tão boa assim, né? Acã. E pega o que não devia, pega lá despojos, né, de Jericó, e a palavra diz que Acã pagou com morte o preço da sua infidelidade. E todo o povo, além de Acã ter morrido, todo o povo sofreu, e a primeira guerra que eles foram lutar depois disso, sobre a cidade de Ai, eles foram derrotados. Ainda, talvez você pode dizer: pastor, mas isso é uma coisa do Antigo Testamento.
né? Novo Testamento, Deus é graça, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas infidelidade Ele continua tratando do mesmo jeito. A palavra vai falar sobre Ananias e Safira, Atos. Mentiram para o Senhor, foram infiéis com o Senhor, quando foram dar parte do terreno que tinham vendido. Mentiram o preço da venda do terreno para dar menos na casa do Senhor. E a palavra diz que Ananias chega e mente para o Senhor, e ele é morto naquela mesma hora. E de repente Safira chega, e ele faz a pergunta: Safira, por quanto que você vendeu? Pedro faz a pergunta: Safira, por quanto vocês venderam? E ela fala a mesma mentira, o mesmo preço errado. E diz que a hora que ela olha do lado, está o pé do seu marido caído, ela morto. E Pedro olha para ela e fala: vai se juntar ao seu marido agora. Pela infidelidade de Ananias e Safira, eles foram mortos. Quantas vezes nós não somos fiéis à visão que Deus nos deu? Quantas vezes nós nos desviamos daquilo que o Senhor colocou no nosso coração? Quantas vezes nós falamos não para as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, rumo à visão que Ele nos deu? Quantas vezes nós somos infiéis com o Senhor, renegando aquilo que Ele colocou na nossa mão? O que dá de gente: pastor, vim entregar o meu cargo. Infidelidade. Fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve, aleluia. Deus está falando aqui, irmão. Não sei na sua casa, mas aqui na igreja Deus está falando, operando maravilhas. Infidelidade. Sabe, o Senhor é fiel conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito maravilhas, em contrapartida somos infiéis. Trocamos Deus pelo pecado, trocamos a visão de Deus por momentos passageiros de satisfação. O Senhor está dizendo: quer que a promessa, quer que a visão fique de pé, seja fiel. Deus colocou um talento na sua mão, não enterre ele, não devolva aquele mesmo talento para o Senhor, multiplique, avance naquilo que Deus te deu, avance na família que Deus te deu, avance com a célula que Deus te deu, não retroceda, avance, seja fiel à visão que Deus colocou no seu coração, seja fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e você vai vir em contrapartida, Deus abençoando tudo que você toca, Deus abençoando tudo que você faz, Deus abençoando tudo que está ao seu redor, Deus abençoando gente que anda junto com você. Seja fiel. Não basta simplesmente crer, não basta só obedecer, precisa ser fiel, estar junto com o Senhor. E por último, para a gente já encerrar, o quarto pilar fundamental que vai segurar a visão que Deus tem para a sua vida, chama-se honra. A palavra vai falar muito especificamente a respeito de honra. No Antigo Testamento, e esse texto também é replicado no Novo Testamento, a palavra vai nos dizer: honra o teu pai e a tua mãe. Obrigado. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha felicidade e contentamento nos seus dias. Querido, Deus zela pela honra. A palavra também vai falar, Paulo vai falar nas suas cartas: dai honra a quem tem honra, dai honra a quem merece honra. Nós não podemos nos esquecer das palavras de Deus liberadas à nossa vida, querido. Nós não podemos nos esquecer de honrar o Senhor com os nossos bens, honrar ao Senhor com os nossos talentos, honrar ao Senhor com a nossa vida financeira. Nós não podemos deixar que os nossos olhos,
que os nossos olhos vão para outro lado. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos honrar, sabe? Honre as pessoas que te ajudaram na sua caminhada cristã, honre os seus líderes de célula, honre os seus pastores, honre os irmãos que andaram com você quando você estava em dificuldade, honre as pessoas que te amaram, sabe, andaram com você quando ninguém mais queria. Ouça essas pessoas, dê ouvido quando elas vierem te corrigir. Isso é honra. A honra, ela pode ser vivida de várias maneiras. Você honra quando você manda uma mensaginha perguntando para alguém que abençoou muito a sua vida: está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Você honra ao Senhor quando você vem à casa de Deus e entrega o seu dízimo, a sua oferta. Ah, o pastor já vai começar a falar de dinheiro. Não vou começar a falar de dinheiro, mas dinheiro também é honra. Também é honra quando você chega em casa com um presentinho para sua mãe, para o seu pai. Eles fazem tanto por você, não é? Isso é honra. Honra é quando você lembra do aniversário dos seus líderes, não é? Nem que seja aquele parabéns lá no Facebook, aqueles storyzinhos no Instagram. Aqui, essa honra é fácil, né? Porque eu não deixo ninguém esquecer meu aniversário. Na reunião dos líderes, até na agenda do ano, eu coloco meu aniversário lá, está falando, retiro, não sei o que lá, dia 1º de maio, aniversário do pastor. É para todo mundo lembrar, entendeu? Eu já não deixo ninguém esquecer. Mas, querido, honra nas mínimas coisas, honra em estar perto, sabe? Honra em ajudar quem hoje está precisando de ajuda, mas antes, quando você estava precisando de ajuda, te ajudou. Então você segura na mão daquela pessoa e fala: vou honrar essa pessoa. Honra teu pai e tua mãe, honra os teus líderes, honre os seus pastores, honre os seus amigos que te levaram para mais perto de Deus. Não tem que honrar quem te leva para longe de Deus, não, irmão. Honra para quem te leva para perto de Deus. Honre as pessoas que caminharam com você, honre as pessoas que oraram por você quando ninguém queria te ajudar, honre aqueles que foram com você a segunda milha quando ninguém queria ir. Honre ao Senhor. Como é que eu honro ao Senhor, pastor? Você honra ao Senhor com as suas ofertas, você honra ao Senhor com seus dízimos, você honra ao Senhor quando você entra na presença dEle em oração, você honra ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida, quando você levanta as suas mãos em adoração, você honra ao Senhor que tanto bem fez para a sua vida, quando você é fiel na casa de Deus, sabe, você não troca estar no culto, estar na célula por qualquer coisa, você honra a Deus, quando você desliga a sua televisão, quando você deixa o celular de lado, entra no seu quarto, fecha a sua porta, escolhe estar com o Senhor. Isso é honra. O que segura a visão que Deus colocou nas suas mãos de pé é honra. Como você tem honrado ao Senhor? Como você tem honrado ao Senhor pela visão que Ele tem colocado nas suas mãos? Como você tem honrado ao Senhor pela família abençoada que Ele te deu, como você tem honrado ao Senhor, sabe, por tantos bens que Ele faz. O salmista vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios para comigo. Você quer ser como os grandes homens da Bíblia? Você quer ser como os grandes homens que pisaram por essa terra, homens e mulheres de Deus abençoados que já estão com o Senhor? Você quer que a visão que Deus colocou nas suas mãos se cumpra? Viva cheio de fé, obedeça os comandos do Senhor, seja fiel a Deus, honre o Senhor através daquilo que Ele colocou na sua mão, dê frutos. Honre ao Senhor com tudo que você tem, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua oração, com o seu louvor, separando tudo para ficar só com o Senhor. Querido, não adianta a gente falar de chegar em um lugar muito longe, muito grande, se a gente não falar de fundamentos, que vão fazer essa edificação, que é o tema do nosso ano, o ano da edificação.
que vão fazer a edificação, a visão que Deus tem colocado na nossa mão. E para frente, ficar de pé é fé, obediência, fidelidade e honra. Você precisa dessas 4 coisas. Como anda a sua fé? Talvez essa noite é a noite de fechar os seus olhos aí na sua casa e dizer: Senhor, aumenta a fé no meu coração. Fé de que eu vou conseguir, fé de que eu vou alcançar, fé de que Tu és por mim. Fé que a visão que foi liberada não foi para a pessoa errada, era para mim mesmo. O Senhor quer usar a minha vida. Talvez seja a noite de você dizer: Senhor, eu preciso de mais obediência. O Senhor até tem dado direções para mim, mas eu não tenho obedecido, eu preciso de ajuda. Talvez seja a noite de você dizer: Senhor, aumenta a fidelidade no meu coração. Eu tenho negociado os talentos que o Senhor tem colocado na minha mão. Eu tenho negociado a visão, eu tenho trocado a visão por qualquer coisa. Talvez seja noite de você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, aumenta o nível de honra no meu coração. Eu quero honrar os meus líderes, os meus pastores, os meus pais. Eu quero honrar as pessoas que me abençoaram, que me trouxeram para mais perto de Deus. Eu quero honrar o Senhor com a minha vida, com a minha adoração, com a minha devoção, com as minhas ofertas. Mas talvez, querido, e eu quero falar talvez para ser bonzinho com a gente, seja a noite de você falar: Senhor, eu quero ser bem sincero, eu preciso melhorar em tudo isso aqui, porque está tudo ruim. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está aí na sua casa. Eu quero fazer uma oração com você. Deus, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes não temos caminhado em direção à visão que o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor gerou tantos sonhos em nós, Pai. O Senhor nos fez sonhar com tantas coisas, mas muitas vezes falta fé no nosso coração para acreditar, Senhor. Tantas pessoas nos assistindo agora, Senhor, e falta muitas vezes fé, Senhor, no seu coração para entender que Tu és conosco, Tu és por nós. Falta fé no nosso coração para acreditar que o Deus que fez a promessa, o Deus que liberou a visão, vai fazê-la cumprir. O Senhor liberou uma visão, o Senhor liberou sonhos ao nosso coração, mas muitas vezes falta no nosso coração obediência, Senhor. Obediência para caminhar naquilo que o Senhor liberou, nas direções, nas pequenas coisas que o Senhor nos fala no dia a dia. Quantas vezes o Senhor nos pede para orar por alguém, ou o Senhor nos fala para tomar uma decisão na nossa vida, para deixar alguma coisa, para nos desfazer de alguma amizade que não tem nos feito bem, para tirar da nossa vida aquilo que tem nos atrapalhado, andar na visão que o Senhor tem para nós. E nós temos dito não para o Senhor, nós temos escolhido os amigos, nós temos escolhido os lugares, nós temos escolhido os prazeres, e temos deixado de lado a Tua presença, temos deixado de lado a visão que o Senhor tem para nós. Quantas vezes, Senhor, temos recebido uma visão, sonhos plantados do Senhor no nosso coração, mas temos sido infiéis, Senhor. Temos trocado a visão por qualquer coisa, temos deixado com que o maligno, com que as pessoas, com que as situações, tudo nos tire do foco que é a Tua presença, tudo nos tire do foco que é o ponto final que o Senhor quer que a gente chegue. Quantas vezes temos recebido sonhos e visões de Ti, Senhor, mas não sabemos honrá-lo, não sabemos honrar as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, não sabemos obedecer às visões claras do Senhor para a nossa vida. Não temos Te honrado com o nosso tempo, não temos Te honrado lendo a Tua palavra, não temos Te honrado separando o tempo de oração e jejum. Tira do nosso coração toda a preguiça espiritual, Senhor. Nós queremos caminhar segundo a Tua visão, nós queremos chegar no lugar que o Senhor determinou para nós, Pai. Então enche o nosso coração de fé, de obediência, de fidelidade, de honra.
Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração essa noite. Vai falando com o Senhor aí na sua casa, vai orando. Nós vamos cantar uma canção, depois eu vou orar encerrando com você.